Shalom a todos, amados irmãos. Para as pessoas aí que gostam de estudar, né? Inclusive temas assim mais polêmicos também, né? Cosmologia bíblica. Você pode descomplicar o estudo científico da cosmologia bíblica, porque na cosmologia mundana, como este mundo ensina, com as suas teorias falsas, né, infiltradas como ciência, na verdade é falsa ciência, como diz o versículo de Timóteo, mas estão infiltradas ali, disfarçadas no meio da ciência verdadeira. Eles complicam muito. Então eles mostram uma tecnologia super avançada, explicações complicadas, né, números exorbitantes, né, muitas imagens, muitas mídias. Então, essa fascinação, isso pode convencer as pessoas simples. Mas veja que aquilo que não é real, quando é confrontado com experimentos reais, uma coisa bem simples, no meio de todas essas complicações aí colocadas pela falsa ciência, pode mostrar a verdade. Uma coisa bem simples. Vou dar o exemplo para vocês. Quando você olha para uma simples régua, quem já trabalhou com madeira fazia muito isso. Eu também, a primeira profissão que eu aprendi, né, com o meu cunhado foi trabalhar com madeira, né? A gente pegava uma régua de madeira e colocava a ponta dela bem próximo de um dos olhos, do olho direito, por exemplo. E ali você olhava a extensão da régua para ver se estava bem retinha, porque a gente trabalhava com madeira, tinha que ficar bem retinha a madeira. Quando tinha alguma coisa ondulada, quando estava torta a régua, quando você colocava o olho assim, numa extremidade, e assim, bem pertinho do olho, você olhava a extensão da régua até a outra extremidade, você conseguia ver se tinha alguma coisa torta, se estava realmente retinho ou se estava torta a régua. A visão nossa, uma visualização, ela pode ser interrompida se naquela régua tiver alguma coisa torta, uma saliência, por exemplo. Ok? Você pega uma régua, você pressiona as pontas da régua como se tentasse envergar a régua, dobrar a régua. Quando você começa a flexionar ela levemente, você vai ver que ela vai começar a querer virar um arco. Você está flexionando a régua. Então ela não está mais nivelada. Ela começou a virar um arco. Quando ela começa a virar um arco, o meio dela vai criar uma curva para cima, um volume. Esse é o experimento que é feito na superfície da água. Então, por muito tempo se dizia que os objetos que você avistava na praia, na superfície da água, eles, quando chegavam a uma determinada distância, eles começavam a desaparecer e você não conseguia mais ver, porque havia uma curva na superfície da água. Porque a superfície da Terra é curva, e a curva vai se inclinando até formar uma bola perfeita, uma esfera perfeita. Olha como você pode, com um simples experimento, descobrir onde está a falsa ciência escondida no meio da ciência verdadeira, a fim de tirar a autoridade da Bíblia. Quando eles começaram a fazer os experimentos para verificar se a superfície da água ela era nivelada como uma régua ou se ela possuía essa curva, que eles diziam que existia porque a superfície da Terra se curvava até inclinar e formar uma esfera. Mas eles começaram a verificar, através de aparelhos ópticos
para aumentar o tamanho, né, da imagem, lunetas, telescópios, câmeras, né, binóculos, e percebiam o seguinte: o objeto que eles diziam que sumia porque havia uma curva na superfície da água e eles iam descendo aquela curva até sumir da vista da gente, o objeto ainda estava lá. Eles começaram a perceber isso. O objeto ainda estava lá, o navio, a embarcação ainda estava lá. E por mais que você tente refutar, o experimento simples, ele mostra a realidade. Porque a sua visão, se estiver sobre um plano, qualquer obstáculo que entrar na sua frente, na frente da sua visão, vai cobrir, você não vai conseguir mais ver o alvo. Então, se existisse a curva na superfície da água, ele iria realmente encobrir. E você poderia pegar luneta, binóculo, você não ia conseguir ver mais, porque ele teria descido aquela curva, como se fosse uma descida mesmo, né? Desceu a ladeira. Ele não ia ser possível mais enxergar mesmo com binóculo, porque tem um obstáculo físico bloqueando a sua visão. E esses experimentos, que tornaram-se muito comum, talvez seja até o que fez, uma das coisas que fez aumentar muito esse movimento da cosmologia bíblica. Porque aquilo que era escondido, aquela verdade que estava escondida, aquela injustiça com a Bíblia, né? A Bíblia não é uma coisa assim inspirada pelo Criador, não é uma ideia que saiu diretamente do Criador. Ali o homem falou pela ignorância e simplicidade dele de não conhecer sobre ciência, de não ter estudado ciência. Por isso que ele falou que existia aquela cosmologia daquele jeito. Veja bem, irmãos, é por isso que ele falou que viu um domo, que existia um domo e que tinha águas acima desse domo. Veja bem, irmãos, um simples experimento. Se a curva não existe, todas as demais teorias da cosmologia, elas caem, porque elas precisam dessa curva da superfície terrestre. Sem ela não funcionam as teorias. Tem que ser uma curva até formar uma esfera perfeita, uma bola. E eles têm até o tamanho da bola. Por isso que é fácil você fazer o experimento, porque eles têm que definir até o tamanho dessa bola. E isso estava escondido. E aí começam as tentativas, né? Ah, mas o barquinho some, porque é um efeito óptico. Ele some, ele some ali e você consegue ver ele de novo, porque é um efeito óptico que vai tornar possível Fata Morgana, onde aparece uma miragem, mas quando tem obstáculo físico, não dá. Não é possível ver mais objeto quando tem um obstáculo físico bloqueando, que seria a tal da curvatura. E aí eles tentam colocar aquela questão da refração e ponto de fuga. Porque quando o objeto vai ficando muito distante, a parte de baixo do objeto, ela começa a ficar como se fosse um espelho. Começa a sumir a imagem pela parte de baixo, devido à longa distância, ao distanciamento. Isso é um efeito de refração real, isso existe. Mas aí o objeto, ele some completamente. E não é somente a parte de baixo. Se existisse a curva, ele deveria sumir completamente.